Você olha para o teto. São 2 da manhã. A casa está em silêncio, seu parceiro está dormindo do lado e você fica quieto, com os olhos abertos, esperando. Esperando aquela sensação chegar. E ela chega. Aquela pressão que começa pequena, quase discreta, mas que você já sabe, do fundo do coração, que não vai embora sozinha. Você suspira baixinho, se vira devagar para não acordar ninguém, bota os pés no chão frio e começa a caminhar no escuro até o banheiro. De novo, pela segunda vez essa noite, você fecha a porta, senta e, enquanto espera, olha para o espelho na frente e pensa: quando foi que isso começou? Quando foi que as noites viraram isso? Uma série de idas e vindas, de interrupções, de sono fragmentado que nunca mais parece completo. Você termina, volta para a cama, deita, fecha os olhos e já sabe que em 2 horas, talvez 3, se tiver sorte, vai ter que levantar de novo. É assim toda noite. E de manhã você acorda cansado, irritado, com aquela sensação de que dormiu mal, de que o corpo não descansou de verdade, mas você não fala sobre isso. Não conta para o médico, não comenta com os filhos, não admite nem para si mesmo que isso está atrapalhando sua vida de um jeito que você não esperava e que dói muito mais do que esse, parece. E não é só de noite. Durante o dia também tem aqueles momentos que constrangem, que assustam, que fazem você se sentir menos do que você é. Você evita tomar café depois das 6 da tarde. Você calcula mentalmente quantos banheiros tem no lugar antes de sair de casa. Você recusa convites para viagem porque a ideia de ficar horas dentro de um carro, longe de um banheiro, te enche de uma ansiedade que você mal consegue explicar. Quando seu neto pediu para você ir ao parque com ele, você hesitou. Não porque não quisesse ir. Você queria demais. Mas a ideia de estar lá fora, com aquela urgência que aparece do nada e não dá aviso, te travou por dentro. Você foi, mas passou o tempo todo tenso, sempre mapeando onde ficava o banheiro mais próximo, sempre calculando quanto tempo tinha antes de precisar correr. Você usa roupas escuras por precaução. Você conhece todos os banheiros do shopping que costuma frequentar. Você começou a recusar bebidas em eventos sociais para não piorar a situação. Você passou a sentar sempre perto da saída na igreja, no teatro, em qualquer lugar que seja, só para poder se levantar sem chamar atenção quando a urgência aparecer, sem avisar. Isso não é vida. Isso é sobrevivência. E você sabe disso melhor do que ninguém. A vergonha é silenciosa, o medo é constante e o isolamento vai crescendo devagar, como uma névoa que você mal percebe que chegou até que um dia olha em volta e percebe que saiu muito menos, encontrou muito menos, viveu muito menos do que merecia, que virou uma versão menor de quem você era antes. E a coisa mais dolorosa é que ninguém ao seu redor sabe, porque você aprendeu a esconder. Tem uma coisa que ninguém te conta sobre envelhecer depois dos 60 anos. Não é sobre as rugas, não é sobre os cabelos brancos, não é sobre os joelhos que doem quando chove. O que ninguém te conta é sobre a bexiga, sobre como ela muda de maneiras que a medicina convencional frequentemente trata, como inevitáveis, como se fosse só parte do pacote e não houvesse nada mais a fazer, além de aceitar ou tomar um remédio que causa tontura, e que a maioria das pessoas para de usar em poucas semanas, porque os efeitos colaterais parecem piores do que o problema em si. Mas eu sou médica especialista em saúde do assoalho pélvico e trabalho com pacientes com mais de 60 anos há quase 2 décadas, e o que eu posso te dizer com toda certeza que vem de anos de prática clínica, de acompanhamento de centenas de casos reais e de evidências científicas sólidas, é que isso não é inevitável. Que existe um protocolo simples, completamente natural, sem medicamentos e sem cirurgias, que pode transformar suas noites em semanas. Que os mecanismos fisiológicos que causam esse problema foram estudados em profundidade e que existem formas de agir diretamente sobre cada um deles, com ingredientes simples que você provavelmente já tem em casa ou consegue facilmente em qualquer mercado. Hoje eu vou te ensinar esse protocolo, passo a passo, com toda a explicação científica por trás de cada etapa, e vou te mostrar o que você vai sentir em cada fase da transformação. Porque você merece dormir. Você merece acordar descansado, e você merece ter essas informações que eu deveria ter conseguido te dar muito antes. Antes de eu te revelar o protocolo,
eu preciso te fazer um convite. Se você chegou até aqui, se você se reconheceu naquelas cenas que eu descrevi, se você também conhece de cor o número de idas ao banheiro que fez ontem à noite, eu quero que você saiba de uma coisa muito importante. Você não está sozinho. Isso que você sente, essa combinação de cansaço, vergonha, frustração e medo, é exatamente o que milhares de pessoas estão sentindo agora enquanto assistem esse vídeo. Existem mais de 10 milhões de brasileiros acima de 60 anos que sofrem com urgência urinária e noctúria e que foram orientados pelo sistema de saúde a simplesmente aceitar ou a tomar medicamentos que não resolvem o problema na raiz. Eu criei esse canal justamente para essas pessoas, para você. Esse é um espaço onde a gente fala abertamente sobre o que a maioria esconde, sobre soluções naturais que a ciência já comprovou, mas que ainda não chegaram até você da forma que mereciam. Toda semana eu trago protocolos novos, descobertas recentes, métodos que estão transformando a vida de pessoas reais com mais de 60 anos. Se você se inscrever agora no canal e ativar o sininho ali embaixo, você vai receber cada vídeo novo em primeira mão. Clica no botão de inscrição agora. É gratuito, é simples, e cada vídeo pode ser exatamente a informação que faltava para você reconquistar o sono, a confiança e a liberdade que você merece. Eu vou estar aqui toda semana te acompanhando nessa jornada. Você merece noites de sono completas, merece sair de casa sem medo, merece ter de volta o controle do seu próprio corpo. E juntos a gente vai chegar lá. Então vamos entender o que realmente acontece com a bexiga depois dos 60 anos, porque entender o problema é o primeiro passo para resolver ele de verdade. A bexiga é um músculo. Assim como o coração, assim como os músculos das pernas e dos braços, ela precisa de cuidado, de nutrição adequada e de estímulos certos para funcionar bem. Depois dos 60, acontecem 3 mudanças fisiológicas principais que afetam diretamente a saúde vesical e que estão na raiz do sofrimento noturno de milhões de pessoas. A primeira é a redução na produção de colágeno e elastina, que são as proteínas responsáveis pela elasticidade dos tecidos. Quando estes tecidos perdem elasticidade, a bexiga perde parte da capacidade de se expandir de forma controlada e de se contrair no momento certo. É como um elástico que foi usado muitas vezes e que já não tem mais a mesma resistência que tinha quando era novo. Isso contribui tanto para a urgência miccional, aquela vontade de urinar que chega de repente e parece completamente incontrolável, quanto para a incontinência de esforço, que é quando acontece um pequeno vazamento ao tossir, espirrar ou rir. A segunda mudança importante tem a ver com o sistema nervoso. Os nervos que controlam a bexiga tendem a perder eficiência na transmissão de sinais ao longo dos anos. O cérebro passa a receber sinais confusos da bexiga, às vezes interpretando uma bexiga que ainda está pela metade como se estivesse completamente cheia, gerando aquela urgência desnecessária que parece impossível de ignorar. Pesquisadores da Universidade de São Paulo publicaram um estudo mostrando que 73% das pessoas acima de 60 anos apresentam algum grau de disfunção na comunicação nervosa relacionada ao controle vesical. 73%. Isso não é exceção, isso é a regra. E a boa notícia é que essa comunicação pode ser restaurada com os estímulos certos, sem remédio nenhum. A terceira mudança é a que eu considero mais importante de todas, especialmente para quem sofre com idas frequentes ao banheiro durante a noite. É a questão do hormônio antidiurético, também chamado de vasopressina, que é produzido pelo cérebro e que tem uma função muito específica: instruir os rins a produzirem menos urina durante a noite para que o sono não seja interrompido. Quando a vasopressina funciona bem, os rins reduzem a produção de urina enquanto você dorme e a bexiga leva muito mais tempo para encher. Depois dos 60, a produção desse hormônio cai significativamente em muitas pessoas, fazendo com que os rins continuem trabalhando na mesma velocidade durante a noite que trabalham durante o dia. Resultado? Produção excessiva de urina noturna, bexiga enchendo mais rápido e mais interrupções do sono. Um estudo publicado no Journal of Urology mostrou que a deficiência de vasopressina noturna está presente em 67% dos pacientes acima de 60 anos que relatam noctúria frequente. 67%. Isso significa que se você está acordando múltiplas vezes para ir ao banheiro, há uma chance enorme de que a raiz do problema esteja nessa queda hormonal. E o mais importante, existem formas naturais de apoiar a produção desse hormônio à noite, e vou te mostrar exatamente como dentro do protocolo.
Nas mulheres, a queda do estrogênio após a menopausa também causa atrofia dos tecidos da uretra e da bexiga, tornando essas estruturas mais irritáveis e mais sensíveis. Nos homens, as mudanças na próstata que acompanham o envelhecimento criam uma pressão adicional sobre a bexiga que interfere no esvaziamento completo, fazendo com que ela precise ser esvaziada mais vezes. Entender esses três mecanismos é fundamental, porque o protocolo que vou te ensinar age diretamente sobre cada um deles. Preciso te contar sobre a Dona Beatriz, 68 anos, professora aposentada do interior de Minas, uma das pacientes que mais me marcou nos últimos anos. Ela chegou no meu consultório quieta, com aquela postura de quem está acostumado a não tomar espaço, a não incomodar. Quando eu perguntei o que a trouxe até mim, ela demorou um tempo antes de responder. Depois disse: Doutora, eu não consigo mais dormir uma noite inteira. Levanto 5, 6 vezes para ir ao banheiro. De manhã, eu me arrasto. Me sinto com 90 anos. Conforme a consulta foi avançando, ela foi revelando outras coisas. Que tinha parado de ir à missa porque ficava ansiosa com o tempo que ficava sentada sem poder sair. Que recusava os convites das amigas para o coral porque tinha medo de ter urgência no meio do ensaio. Que o filho mais velho tinha sugerido uma viagem de navio para comemorar os 70 anos dela e ela estava pensando em inventar uma desculpa para não ir. Um navio? Ela, que sempre sonhou em fazer uma viagem assim. Inventando desculpa. E tem mais. Ela tinha parado de deixar os netos dormirem na casa dela nos finais de semana porque tinha medo que eles vissem a vovó correndo para o banheiro de madrugada ou acordassem com o barulho, ou, pior, que ela não chegasse a tempo e passasse vergonha na frente das crianças. Aquele ritual que ela mais amava no mundo, as manhãs de domingo com os netos na sua cama, com um cheirinho de café passado e as crianças querendo colo, estava sendo engolido por esse medo silencioso. Quando eu disse para ela que aquilo não era inevitável, que existia um protocolo que poderia mudar aquela situação em semanas, ela me olhou com uma mistura de esperança e desconfiança que eu nunca vou esquecer. Como se tivesse com medo de acreditar, como se já tivesse sido decepcionada antes. Essa é a cara do sofrimento silencioso, e é por pessoas como a Dona Beatriz que esse protocolo existe. Então vamos ao protocolo noturno de 3 passos que desenvolvi ao longo de anos de prática clínica e que é baseado em evidências científicas sólidas. Juntos, os 3 passos criam as condições ideais para que sua bexiga descanse durante a noite, produzindo menos urgência, menos interrupções e mais sono de qualidade. E o melhor, o protocolo inteiro não chega a 3 minutos. O primeiro passo é feito entre 90 minutos e 2 horas antes de dormir. Você vai preparar o que eu chamo de água de equilíbrio noturno. Pega um copo de água morna, não quente, não fria, morna mesmo, e adiciona uma pitada de sal marinho, não refinado, ou sal rosa do Himalaia. Só isso. Mas a explicação científica por trás disso é muito poderosa. Um dos grandes gatilhos da noctúria é o desequilíbrio de sódio e potássio, dentro e fora das células. Quando esse equilíbrio oscila durante a noite, o corpo tenta se ajustar através da urina, mandando mensagem para os rins para filtrar mais sangue e produzir mais líquido de madrugada. A água morna com sal marinho fornece sódio numa forma altamente biodisponível, que ajuda a equilibrar a osmolaridade do sangue de uma forma que sinaliza para o corpo que não precisa fazer ajustes forçados durante a noite. Além disso, a temperatura morna tem um efeito específico sobre o músculo detrusor, que é o músculo principal da bexiga, ajudando a reduzir contrações involuntárias que causam urgência noturna. Pesquisadores da Cleveland Clinic conduziram um estudo com 180 pacientes acima de 60 anos com noctúria e descobriram que aqueles que adotaram estratégias de reequilíbrio eletrolítico antes de dormir tiveram uma redução média de 43% nas idas ao banheiro nas primeiras 2 semanas, 43% em 2 semanas, com água e sal. Uma coisa fundamental. Esse copo de água é o último que você toma antes de dormir. Não ingira mais nenhum líquido depois disso. Essa parte é tão importante quanto o que vai dentro do copo. O segundo passo é feito logo depois do primeiro copo de água e dura exatamente 60 segundos. São os exercícios de ativação noturna do assoalho pélvico, e eles são diferentes dos exercícios que você talvez já tenha ouvido falar. Não é só contrair e soltar de qualquer jeito. É uma
sequência específica que trabalha 3 camadas diferentes da musculatura pélvica de uma vez, de um jeito que eu desenvolvi ao longo de anos de trabalho com pacientes acima de 60 anos. Você pode fazer em pé, sentado ou deitado. Começa fazendo uma contração suave do assoalho pélvico, como se você fosse segurar o xixi, e mantém por 5 segundos. Depois, sem soltar completamente, aprofunda a contração um pouco mais, como se fosse puxar algo para dentro, e mantém por mais 5 segundos. Depois, solta tudo de uma vez, devagar, levando 5 segundos para relaxar completamente. Isso é uma repetição. Você vai fazer essa sequência por 60 segundos, o que dá aproximadamente 4 repetições. A justificativa científica para essa sequência específica é fascinante. Quando você fortalece e ativa conscientemente o assoalho pélvico antes de dormir, você está enviando um sinal para o sistema nervoso de que essa região está em modo de suporte e não em modo de urgência. Esse sinal viaja pelos mesmos nervos que comunicam a bexiga ao cérebro e cria uma espécie de estado de equilíbrio que reduz a frequência de contrações involuntárias durante a noite. Estudos da Unifesp mostraram que pacientes que realizaram ativação consciente do assoalho pélvico antes de dormir apresentaram redução de 58% nos episódios de urgência noturna após 4 semanas de prática regular. O músculo aprende, o sistema nervoso aprende, a bexiga aprende. E o resultado é uma cooperação que você vai sentir nas primeiras semanas. E agora, eu preciso fazer uma pausa aqui e te fazer uma pergunta de verdade. Me responde, com sinceridade, aqui nos comentários abaixo. Há quanto tempo você vem convivendo com isso em silêncio? Quantas noites você ficou acordado esperando aquela vontade de ir embora, sabendo que ela não ia? Quantas manhãs você acordou com aquele cansaço pesado que não passa, com aquela sensação de que o corpo te traiu mais uma? Vez que você não conseguiu descansar de verdade nem numa noite? Quantas viagens você recusou? Quantos passeios você evitou? Quantas noites, ao lado de quem você ama, foram interrompidas por esse peso silencioso que você carrega há tanto tempo? Eu quero te ouvir. Porque quando você escreve aqui embaixo, você não está só desabafando. Você está estendendo a mão para alguém que está assistindo esse vídeo agora, tremendo, com os olhos cheios de lágrimas, achando que é o único no mundo que passa por isso. Que tem algo de errado especificamente com ele. Escreve aqui. Pode ser algo simples. Tipo assim. Levanto 4 vezes toda noite e faz anos que não durmo de verdade. Ou, já perdi a conta de quantas coisas deixei de fazer por causa disso. Ou simplesmente, finalmente alguém que entende o que eu sinto. Não precisa entrar em detalhes se não quiser. Mas saiba que cada palavra que você escreve aqui é uma luz acesa para outra. Pessoa que está na escuridão agora. Você não está sozinho. Nunca esteve. E a sua voz importa muito mais do que você imagina. Comenta aí embaixo. Eu leio todos, eu prometo. O terceiro passo do protocolo é feito de manhã, logo após acordar, e funciona em complemento aos 2 passos noturnos, criando um ciclo completo de restauração que abrange as 24 horas do dia. Você vai comer, nos primeiros 30 minutos depois de acordar, uma colher de sopa de semente de abóbora crua, ou levemente torrada, sem sal e sem óleo. Só a semente pura. A ciência por trás disso é mais poderosa do que parece. As sementes de abóbora são uma das fontes naturais mais concentradas de zinco e magnésio em combinação, e esses 2 minerais têm papel absolutamente central na saúde da bexiga e do assoalho pélvico. O zinco participa diretamente da síntese de colágeno, que é a proteína que dá sustentação e elasticidade aos tecidos da bexiga e da uretra. Sem zinco suficiente, estes tecidos perdem firmeza mais rapidamente e ficam mais suscetíveis a irritações e microinflamações que agravam a urgência. O magnésio, por sua vez, tem uma função ainda mais direta. Ele é um relaxante muscular natural que atua especificamente na bexiga. Estudos mostram que baixos níveis de magnésio estão associados a contrações involuntárias do músculo detrusor da bexiga, exatamente o tipo de contração que causa aquela urgência súbita e incontrolável que aparece sem aviso. Uma pesquisa publicada no British Journal of Urology International
acompanhou mulheres acima de 55 anos com bexiga hiperativa e descobriu que aquelas que suplementaram magnésio apresentaram redução de 71% nos episódios de urgência urinária ao longo de 6 semanas. 71%. E a semente de abóbora fornece esse magnésio numa forma que o corpo absorve muito bem, especialmente quando consumida de manhã, quando o estômago está mais receptivo a absorver nutrientes de forma eficiente. Além disso, as sementes contêm lignanas e fitosteróis, que têm efeito anti-inflamatório específico sobre o tecido da bexiga. E, no caso dos homens, também sobre a próstata, reduzindo o inchaço que cria pressão sobre a uretra e dificulta o esvaziamento completo. O seu Antônio, 72 anos, ex-comerciante que havia feito cirurgia de próstata há 2 anos, antes lutava com urgência frequente desde então, começou o protocolo com ceticismo declarado. Na 3ª semana, ele me ligou e disse: "Doutora, não sei o que foi, mas estou dormindo mais." Eu perguntei quantas vezes ele tinha levantado na noite anterior. Ele pensou um momento e disse: "Uma vez só." Antes eram 4, 5. Aquele silêncio que veio depois era o silêncio de alguém sentindo esperança de novo. Agora vou te mostrar exatamente o que esperar em cada fase do protocolo, porque é importante que você saiba o que vai acontecer no seu corpo para não desistir nos primeiros dias, quando as mudanças ainda são internas e você pode ficar tentado a achar que não está funcionando. Nos primeiros 2 a 3 dias, as mudanças acontecem por dentro. O corpo começa a reequilibrar os eletrólitos, especialmente sódio e potássio, que influenciam diretamente a concentração urinária noturna. Você pode notar que a urina da manhã está um pouco mais escura que o normal. Isso é um bom sinal. Significa que os rins estão sendo mais eficientes durante a noite, concentrando melhor a urina e produzindo menos volume. Você também pode começar a sentir o assoalho pélvico de uma forma diferente, uma consciência corporal dessa região que talvez você não tivesse antes. Isso é o sistema nervoso começando a reconectar. Entre o 3º e o 7º dia, os primeiros resultados concretos chegam. A maioria das pessoas que acompanham relata que nessa fase começa a ter noites com uma interrupção a menos do que o habitual. Se você acordava 4 vezes, vai começar a ter noites de 3. Parece pouco, mas é uma transformação enorme, porque cada interrupção que você elimina é um ciclo completo de sono que você recupera. O sono tem fases, e cada vez que você acorda no meio da noite, você reinicia esse ciclo do zero. Eliminar uma interrupção pode significar 1 hora a mais de sono profundo, o tipo de sono que restaura o corpo, regula os hormônios e fortalece o sistema imunológico. Na 2ª semana, as mudanças se aceleram de forma visível. Os músculos do assoalho pélvico, ativados diariamente, começam a responder de forma mais automática. O reflexo de supressão da urgência fica mais forte. Pesquisas mostram que após 14 dias de treinamento consistente do assoalho pélvico, 81% dos participantes relatam melhora significativa na capacidade de controlar a urgência. 81%. Na 3ª e 4ª semana, os efeitos se consolidam. Os tecidos beneficiados pelo zinco e magnésio das sementes mostram maior firmeza e elasticidade. O sono noturno vai se tornando mais longo e mais profundo. A maioria das pessoas que completa o protocolo completo de 4 semanas relata uma redução de pelo menos 60% nas interrupções do sono por urgência urinária. 60%. Para quem acordava 5 vezes por noite, isso significa acordar 2 vezes. Para quem acordava 3 vezes, significa 1 vez ou nenhuma. Existem cuidados adicionais que potencializam muito os resultados e que fazem parte do que eu chamo de ambiente noturno. Ideal para a bexiga. O primeiro é sobre temperatura. O quarto deve estar entre 20 e 22 graus, porque ambientes muito quentes estimulam maior produção de urina como compensação à sudorese, enquanto ambientes muito frios ativam o sistema nervoso de um jeito que aumenta as contrações involuntárias da bexiga. O segundo é sobre o horário das refeições. Jantar pelo menos 3 horas antes de dormir, com refeições leves, evitando alimentos irritantes da bexiga como café, refrigerantes com gás, álcool e condimentos fortes nas últimas 4 horas antes de dormir. O terceiro cuidado é a técnica do esvaziamento em 2 tempos. Quando for ao banheiro antes de dormir, urine normalmente, espere 20 segundos. Depois se incline levemente para frente e tente urinar de novo. Esse segundo esforço, mesmo que produza pouca urina,
Garante que a bexiga foi esvaziada de forma muito mais completa. Bexiga mais vazia quando você deita significa mais tempo até a próxima vontade. Estudos mostram que esse hábito pode reduzir em até 30% o volume de urina residual após a micção. O quarto cuidado é dormir de lado, de preferência do lado esquerdo, com uma almofada entre os joelhos para manter o alinhamento pélvico. Quando você dorme de costas, o peso das vísceras abdominais exerce pressão constante sobre a bexiga tibial, pode estimular falsas sensações de urgência. E o quinto, especialmente importante para quem toma medicamentos para pressão com efeito diurético, é conversar com seu médico sobre mudar esse remédio para o horário da manhã. Muitas pessoas descobrem que simplesmente isso, sem mudar mais nada, reduz drasticamente as idas ao banheiro à noite, porque os diuréticos tomados à noite literalmente ordenam aos rins que produzam mais urina num horário em que você precisa. Estar dormindo. Preciso te contar também sobre o seu Roberto, 65 anos, empresário aposentado de São Paulo, que chegou ao meu consultório porque a esposa insistiu, chegou constrangido, falou pouco nos primeiros minutos, mas quando eu perguntei como estava o relacionamento com a esposa desde que o problema começou, ele ficou em silêncio por um longo momento e disse, baixinho, a gente não dorme mais junto, doutora. Ela disse que era por causa do barulho das idas ao banheiro, mas a gente sabe que não é só isso. 2 anos dormindo separados. Esse é o custo real desse problema, que a medicina muitas vezes trata como menor. Não é só sono ruim. É relacionamento se distanciando, é intimidade se perdendo, é uma vida que vai sendo amputada aos poucos, noite por noite. Roberto completou o protocolo em 4 semanas. Na consulta de retorno, ele veio acompanhado da esposa. Ela tinha feito questão de vir junto. Me olhou e disse, doutora, meu marido voltou. Eu não precisei perguntar o que ela quis dizer. E existe ainda uma técnica que quero te ensinar para a urgência que aparece durante o dia, que você pode usar em qualquer lugar sem que ninguém perceba. Quando a urgência aparecer de repente, para completamente. Contrai o assoalho pélvico 3 vezes rapidamente, como 3 contrações rápidas seguidas. Depois, respira fundo pelo nariz, enchendo o abdômen e solta devagar pela boca. Repete 2 vezes. Esse processo leva de 30 a 60 segundos e é suficiente para que a urgência diminua ou desapareça. A contração ativa um reflexo que inibe a contração do músculo da bexiga. É o chamado reflexo guarda-chuva, onde a ativação pélvica manda um sinal inibitório que diz à bexiga que ainda não é hora. Um estudo da Universidade de Harvard mostrou que 94% dos pacientes que praticaram essa técnica durante 8 semanas relataram melhora significativa na capacidade de controlar a urgência diurna. 94%. Existe também um hábito muito comum que parece inofensivo, mas que sabota completamente qualquer protocolo de controle vesical. Ir ao banheiro preventivamente. Sabe quando você está saindo de casa e pensa, melhor ir ao banheiro agora para não precisar lá fora, mesmo sem sentir vontade real? Esse hábito, que parece prudente e responsável, é na verdade muito prejudicial a longo prazo. Quando você urina sem ter vontade real, você está treinando sua bexiga a funcionar com capacidade cada vez menor. Ela aprende que não precisa esperar encher para mandar o sinal. Com o tempo, ela passa a mandar sinais com volumes cada vez menores, gerando urgência constante mesmo com a bexiga quase vazia. O ciclo se autoalimenta e piora progressivamente sem que você perceba que foi você mesmo, com boa intenção, que contribuiu para isso. A abordagem correta é o que chamamos de micção programada. Ir ao banheiro em intervalos definidos e progressivamente maiores, respeitando esses intervalos mesmo que a urgência apareça antes do horário, usando a técnica de inibição que ensinei para segurar até o momento programado. Comece com intervalos de 90 minutos durante o dia e vá aumentando gradualmente para 2 horas, depois 2 horas e meia, até chegar a 3 horas entre as idas ao banheiro diurnas. Esse retreinamento vesical, combinado com o protocolo noturno, cria uma transformação muito mais completa e duradoura do que qualquer um dos elementos sozinhos. A dona Beatriz foi naquele navio. Ela me mandou uma foto do alto deck, com o oceano ao fundo e um sorriso que parecia ter 15 anos a menos do que quando entrou no meu consultório pela primeira vez. Ela escreveu abaixo da foto, doutora, eu sabia que tinha uma razão para querer acreditar. Obrigada por me dar essa razão. Eu guardo essa foto até hoje. E todo dia que chego ao consultório, lembro que é para isso que esse trabalho existe.
Então, deixa eu te resumir o que você vai fazer a partir de hoje à noite. Porque agora, você tem tudo o que precisa para começar. 90 minutos antes de dormir, beba um copo de água morna com uma pitada de sal marinho e não tome mais nenhum líquido depois disso. Logo em seguida, faça os 60 segundos de ativação noturna do assoalho pélvico, 4 ciclos de contração em 2 tempos e soltura lenta. Antes de se deitar, vá ao banheiro e pratique o esvaziamento em 2 tempos, esperando 20 segundos e tentando uma segunda micção com leve inclinação para frente. E de manhã, nos primeiros 30 minutos depois de acordar, coma uma colher de sopa de semente de abóbora pura. Esses 4 elementos juntos formam um protocolo completo que age sobre as principais causas fisiológicas da noctúria e da urgência noturna em pessoas acima de 60 anos. É natural, é simples, é baseado em ciência e é acessível para qualquer pessoa, independente de onde mora ou de quanto tempo tem. Você não precisa de remédio, você não precisa de cirurgia, você não precisa aceitar que isso é parte inevitável de envelhecer. Você precisa das informações certas e da consistência para aplicá-las. E agora você tem as informações. Eu quero que você feche os olhos por um segundo e pense numa noite de sono completa. Sem interrupções, sem aquela corrida apressada no escuro, sem aquela ansiedade de fechar os olhos já se perguntando quantas vezes vai ter que levantar. Pensa em acordar de manhã com a sensação real de que o corpo descansou. Pensa em poder aceitar a viagem que seu filho propôs. Pensa em poder ter os netos dormindo de novo na sua casa sem medo. Esse futuro é possível. É o resultado que eu vejo se repetir semana após semana em pessoas que decidiram parar de aceitar o sofrimento em silêncio. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que também precisa dessas informações. Porque semana que vem eu vou te mostrar os 5 alimentos que irritam a bexiga e que a maioria das pessoas acima de 60 anos consome todo dia sem saber que está piorando o problema. Um deles é considerado saudável por quase todo mundo e aparece no café da manhã de boa parte dos brasileiros. Você não vai querer perder esse vídeo. Eu vou estar aqui toda semana, te acompanhando em direção a noites de paz. Dias com confiança e uma vida que você merece viver com liberdade e dignidade.